É um grande dia na Academia de Habilidades Extraordinárias. Um jovem segue distraído em seu celular, jogando e perguntando quando irão se render. No jogo, ele está extraordinário. Esse é Ningfeng, que continua sua jogatina frenética, dizendo que, com tanta vantagem, é impossível ele perder. Porém, alguém ergue a mão e acerta em cheio sua cara. Do chão, ele vê que é Wang Yue, brava. Ela pergunta o que ele pensa que está fazendo, pois o exame de despertar estava prestes a começar. E por acaso ele não iria se preparar um pouco, em vez de ficar jogando? Ele, sorrindo, pergunta se por acaso trabalho e lazer não são uma ótima combinação. Além disso, já tinha 18 anos. No máximo, iria despertar uma classe comum de 2 estrelas. Ningfeng se aproxima de Wang Yue e tenta tirar vantagem, dizendo que ela despertou uma classe de 5 estrelas AOS 16 anos. Então, por que ele deveria se esforçar tanto? Basta ela o carregar nas costas. Ela imediatamente agarra seu pescoço e, brava, grita que, de maneira alguma, iria fazer isso. O protagonista fica com medo, pois ela iria começar os sermões. Ao redor, os candidatos para o exame os observavam, dizendo que aquela era a deusa Wang Yue e que ela se destacou no último treinamento especial. Mais candidatos se aproximam e, olhando para ela, ficam admirados, pois ela despertou uma classe de 5 estrelas, AOS 16 anos, e que o condado tem esperado por um gênio assim há muito tempo. Mas ficam intrigados, querendo saber quem é aquele cara ao seu lado. Um dos candidatos responde que é Ningfeng, famoso por toda a escola como um lixo e que está prestes a fazer 18 anos e ainda não despertou. Wang Yue começa a puxá-lo pela orelha, levando-o para a entrada do exame. Os candidatos, ainda observando-os, ficam bravos por alguém como ela se misturar com aquele idiota. Esse mundo chama-se Estrela Azul, um mundo onde o jogo se fundiu com a realidade. Assim que você completa 16 anos, todos têm a chance de despertar habilidades extraordinárias e se tornar aventureiros. Esse era o Exame Nacional de Despertar de Aventureiros de 2025, localizado na escola secundária número 7 da cidade. Um dos supervisores chama a atenção dos alunos do segundo ano, dizendo que irá explicar as regras do exame. Após explicar as regras, ele grita que o próximo despertado pode ser um deles. Desapontado com as ações de Wang Yue, ele se pergunta por que ela precisa fazer todo esse alvoroço, pois aquela é a 3ª vez no velho exame. Ele não é mais um novato. Em um dos setores do exame, a professora Qi Wei explica que o aluno chamado deve, por favor, ir para a área de teste para o despertar, e que os alunos que despertarem com sucesso podem pegar um conjunto de equipamentos básicos de sua classe e se preparar para o teste prático. Na fila, os candidatos começam a conversar sobre qual classe cada um queria, porém Feng segue entediado, até que a professora chama o próximo da turma do 3º ano, Ningfeng. Ele se apresenta, e todos os candidatos ali presentes começam a rir dele. Ele cumprimenta a professora, e ela sorrindo diz para ele não se preocupar, para ficar calmo. Na área do teste, ela pede para Feng colocar as mãos no cristal e relaxar sua mente. Ele coloca, mas nada acontece, deixando-o preocupado, pois poderia falhar novamente. Porém, algo chama sua atenção. O cristal começa a ter uma reação, surpreendendo todos ali presentes. Qi Wei, olhando para aquela reação, pensa que se a pedra reagiu, com certeza será um despertar de classe, e que aquela luz azul representa as classes de magia. Ela explica para Feng que ao despertar, automaticamente aprendem habilidades iniciais, e que a seguir, verão quantas estrelas a classe poderá despertar. Feng fica surpreso, pois o sistema informa que ele despertou uma estrela e que sua habilidade aprendida é Lodo Mágico. Isso deixa Qi Wei com pena, pois ele havia despertado apenas uma estrela. Já os candidatos caem na gargalhada, dizendo para ele sair dali logo, pois estava passando vergonha, e que lixo é lixo, então não poderia ser mais do que isso. A professora pergunta a Feng qual habilidade ele havia despertado, porém ele fica em silêncio. Fazendo com que a professora o chame novamente, ele se vira e fica sem saber o que responder. Ela imagina que ele foi atingido por algo grande depois de tanto tempo em silêncio. Olhando para ele, ainda fica com pena, pois ainda era apenas uma estrela. A professora entrega os equipamentos e o orienta, dizendo para ele se trocar e prosseguir direto para a próxima fase. Sério, ele fica imaginando se não ouviu errado. Feng começa a pensar sobre os avisos do sistema na hora que despertou. O sistema havia detectado que o hospedeiro completou o despertar e atendeu às condições de ativação do sistema, deixando-o ainda mais intrigado com aquilo de sistema. Porém, naquela hora, mais notificações haviam chegado, dizendo que o sistema foi ativado com sucesso e que o hospedeiro adquiriu. O sistema ainda explicou que as habilidades passivas, como Origem Negra
negra e presente misterioso. A habilidade passiva Origem Negra faz com que ele não sofra o contra-ataque da Força Negra ao usar maldições, com isenção de custos ao usar proibições. E com a habilidade passiva Presente Misterioso, ele poderá liberar feitiços proibidos uma vez por semana sem consumo. Mas essas informações foram vistas apenas pelo protagonista. Isso o deixa intrigado, se perguntando se a Força Negra não é a mais maligna daquele mundo e por que Presente Misterioso. O que isso teria a ver com ele? Enquanto pensa nisso, outra notificação do sistema surge, informando que a habilidade Lodo Mágico foi detectada e que a transformação seria iniciada, deixando-o preocupado com essa tal de transformação. Novamente, o sistema o notifica que a transformação havia sido concluída, e a habilidade Lodo Mágico se tornou Escudo de Terra Profana, deixando Feng sem entender nada. Feng fica preocupado, pois essa história de escurecimento e também maldição proibida parecia bastante sombria, especialmente com o teste prático se aproximando. No portal para o teste prático, a professora explica que 50 pessoas formariam um grupo e enfrentariam os monstros no santuário, familiarizando-se com as habilidades que acabaram de despertar. No entanto, os candidatos não poderão, de maneira alguma, formar equipes entre si. Não será permitido atacar uns aos outros, e haverá drones para supervisionar. Qi-Wei pede para todos verificarem suas habilidades o mais rápido possível e informa a todos para ficarem tranquilos, pois ninguém poderá ver. Feng observa em seu sistema que a habilidade estava ativa e que o escudo de terra profana, magia amaldiçoada, pode invocar a força negra de outro mundo para formar uma barreira capaz de esmagar qualquer inimigo que se aproxime. Ele fica pensativo sobre a magia amaldiçoada, pois aquelas palavras soavam bem perigosas. E se for alguma magia maligna, ele estará ferrado se alguém descobrir. Enquanto pensa nisso, todos os presentes começam a entrar no portal, mas intrigado com as informações que havia recebido sobre suas habilidades, ele continua pedindo mais explicações ao sistema, que por sua vez, nada lhe informa. Indo direto para o portal, já na área de teste, todos já estavam frenéticos batalhando, bem empolgados. Feng segue observando de longe, percebendo que cada vez mais goblins chegam. Porém, ele se lembra que todo o campo está sob vigilância de drones, então não poderá usar aquela maldição à toa. Mas ele também se lembra que não tem outros meios de ataque, então só poderá se esconder e esperar pela oportunidade. Um dos drones começa a sobrevoar bem em cima de Feng. Na sala de supervisão do teste,